Você sabe que falar só um pouquinho dessa questão que se assemelha muito àquilo que nós chamamos de indisciplina em sala de aula. O que pode causar a indisciplina? Então, a gente que tem lidado com formação de professores, a minha vida toda trabalhei com formação, quase toda não, eu trabalhei muito tempo em primeiro e segundo grau, naquela época primeiro e segundo grau. E aí depois de 32 anos para cá, eu trabalho na Faculdade de Educação, então é com formação de professores. E uma coisa que, geralmente, eu tenho um espaço lá que a gente chama Clube de Matemática. E no Clube de Matemática, as meninas, digo meninas, porque a maioria é menina, organizam as atividades de ensino para trabalhar com as crianças da escola de aplicação. E, então, às vezes elas vão dar uma atividade e chegam lá, precisam de alguma coisa do YouTube e em cima da hora, aí a internet não está funcionando, aí elas não sabem o que fazer porque não tem um plano B, e aí o que vai acontecer? Causa um tumulto em sala de aula. E aí eu digo, olha, o que é o problema da indisciplina? Na maioria das vezes é criado pela própria questão da organização do ensino mesmo, né? Então, aqui nós tivemos uma desorganização, ou seja, os inesperados que vão fazer com que esse tipo de coisa aconteça. Então, o que a gente vai fazer aqui é discutir esse conceito, né, de atividade orientadora, e eu vou fazer isso a partir de uma situação que eu chamo de situação desencadeadora, para discutir essa questão do movimento lógico e histórico do conceito. Tá? Então, um problema desencadeador para o desenvolvimento do conceito de número racional. Então, nós queríamos discutir com os professores como é que se forma o conceito de número racional. Então, que situação, problema nós podemos criar de modo que o professor daí possa ter a compreensão, ou a criança ter a compreensão de como é que se forma esse conceito que é tão relevante para nós, né? Ou seja, sem o número racional, provavelmente os conceitos de medida que nós temos hoje não seriam possíveis. Então, o problema desencadeador é esse. Onde a gente foi buscar? Nós fomos buscar na história, nesse autor aqui, no Bento Jesus Caraça, essa situação aqui. Ele diz assim: Heródoto, ao fazer a história dos egípcios, refere desse modo às origens da geometria. Disseram-me que este rei, o Sesostris, tinha repartido todo o Egito entre os egípcios e que tinha dado a cada um uma porção igual e retangular de terra, com obrigação de pagar por ano um certo tributo, que se a porção de algum fosse diminuída pelo rio Nilo, ele fosse procurar o rei e lhe expusesse o que tinha acontecido à sua terra. Que ao mesmo tempo o rei enviava medidores ao local e fazia medir a terra, a fim de saber de quanto ela estava diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme o que tivesse ficado de terra. Então isso foi o que aconteceu na história humana. Ou seja, teve um determinado momento em que a propriedade da terra, ou seja, a propriedade privada, porque se a terra fosse de todas não tinha isso, né? Então a propriedade privada impôs a uma necessidade de medir e uma ideia também aí de justiça, né? Ou seja, se o rio comer o pedaço da terra que foi atribuída, né, ao morador, então ele deveria pagar menos imposto. Então vejam aí como a complexificação, a complexidade das relações sociais estabelecidas pelo aumento, né, da população,
pela necessidade de produção, né, pela não fertilidade de toda aquela região, obrigou o rei a fazer, o faraó, né, como queiramos, a fazer esse tipo de divisão. Aí o que eu fiz? Eu disse, bom, então isso é uma situação concreta que aconteceu na história da humanidade. Então, como é que nós vamos pegar uma situação histórica e para que o professor tenha a compreensão do desenvolvimento do conceito de fração? E aí pensei nesse problema aqui, que a gente chama de um problema desencadeador. Cordas mil, né? A gente já criou um nome aí, né, que não tinha. Cordas mil é um estirador de cordas encarregado pelo faraó para medir os terrenos que foram distribuídos para o cultivo às margens do rio Nilo. Ele mede apenas a lateral do terreno, pois a medida de frente, que corresponde à margem do rio, é fixa. O que lhe interessa mesmo é o quanto o Nilo inundou de terra cultivável às suas margens, pois os impostos serão cobrados descontando esta porção de terra. Ao medir a lateral do terreno de um papiro, Cordas Mil contou 6 cordas inteiras, mas percebeu que sobrava um tanto dessa lateral em que não cabia uma corda inteira. De que forma Cordas Mil poderá comunicar o tamanho do terreno para o faraó? Faça uma representação de sua solução. Se a gente tivesse numa outra situação, interagindo, né, com menos gente, a gente faria esse trabalho concretamente. E a gente faz isso lá, o pessoal que a gente trabalha com formação. Então, na mesa, dá um pedaço de barbante e eles vão medindo e fatalmente vai sobrar um pedaço de mesa em que não é uma corda inteira. Entenderam isso? Criaram mentalmente a imagem. Então estou dividindo, tá? Chega num determinado momento, lá no final, e a corda passa do pedaço da mesa. E ele precisa comunicar isso para o rei, para o faraó. Então, de que forma isso era feito? Então a gente vai na história, vamos lá na história da escrita dos números, né, dos egípcios, e a gente vê o seguinte, que não tinha o numerador da fração, era uma espécie de uma nuvenzinha e a quantidade de traço embaixo que significava em quantas vezes a corda foi dividida. Porque vocês imaginam, ele tem que dizer, ó, deu 6 cordas e mais esse pedaço de corda. Então, essa representação do pedaço de corda é que é parte da unidade, que aí é a fração, ok? Como isso podia ser feito? Então, ele tinha o lado do terreno, e aí depois, isso já é uma síntese. Depois que faz o trabalho com os alunos, aí eles mostram como que era, diz como é que iam comunicar para o rei, né? Faz o tipo de representação, a gente socializa as representações, escolhe aquela que acha que seria a melhor representação e depois fazemos a síntese. Então isso já é a síntese. Então tem a lateral do terreno e tem a corda, ok? Então lá vai. E vai medir com a corda, tá vendo aqui, né? Ó. Ok, então é assim que se mede com a corda. Então, aqui a gente viu que não sobra um pedaço aqui, sobra um pedaço de terreno. Se sobra um pedaço de terreno, como é que eu vou fazer para poder marcar a quantidade? Então, nós temos que criar uma subdivisão da unidade. Essa subdivisão da unidade é que vai me dar a possibilidade de medir o terreno. Então, a unidade
E agora, vocês viram no slide anterior que fomos marcando aqui que sobrou esse pedaço. Como isso tem que ser feito? Eu tenho que dividir a corda de forma que caiba exatamente nesse pedacinho que está faltando. Ok? Então vai dobrando, porque não cortava a corda, ia dobrando. E aí via quantas dobras tinha dado, e aí aquele pedaço era a nova corda. Criaram na cabeça a ideia, deu para criar a ideia na cabeça? Então vai dobrando, aquele pedaço que coube aqui, esse que coube aqui, é a nova corda. Então agora eu vou medir essa corda aqui com essa, e eu sei que cabe, ok? Eu sei que cabe porque eu dobrei essa corda em tantas vezes. Então eu sei que isso aqui cabe aqui. Se foi 3 vezes, como que seria a representação? Uma nuvenzinha e 3 traços embaixo, para dizer que foi a corda dividida em 3. Existia numerador? Não. Porque era sempre da unidade, era sempre da corda. Ok? Então, vejam, o que gerou o conceito de número? Foi a medida. A medida é que é o elemento essencial. Ela é que é o cerne do conceito. É ali. Há poucos dias eu soube o que era cerne, que até porque eu não sabia o que era. Vejam só, olha como eu aprendi isso. Tinha que mandar botar piso na minha nova moradia, né? E fui pesquisar preços e o cara falou: isso aqui é mais caro, isso aqui é um pouco mais barato, esse aqui é o cerne, isso aqui não é o cerne. Aí eu não sabia o que era. Depois eu soube que o cerne é a parte mais dura, mais nobre da madeira. E quando a gente diz esse é o cerne da questão, é porque é o central, é o mais, né? É o mais importante, né? Então, a medida é que é esse núcleo que o Davidov, que é desses que fundamentam a teoria histórico-cultural, diz que o que nós temos que pegar é o núcleo do conceito. E aqui está o núcleo do conceito. Veja, eu aprendi isso não faz muito tempo para saber o que era o cerne, o que era o núcleo. E eu só vi porque o piso tinha ficado feio. Aí o cara: não, mas você não comprou o cerne, comprou esse aqui, né? Mas, eis o cerne da questão. Tá? Então, aqui, o que está então por trás do conceito de número é a medida. E é por isso que esse é um problema desencadeador que nós reputamos como sendo nuclear, como sendo aquele que gera o desenvolvimento do conceito. E olha como gerou o conceito. Porque primeiro eles perceberam que a unidade tinha que ser subdividida. E que essa subdivisão tinha que ter uma representação. E essa representação era a partir da unidade. Então, aquilo que era a unidade, que era o que todo mundo usava, precisou de uma nova qualidade, que é uma subdivisão dessa unidade. Perceberam? Então, o sujeito que tem essa compreensão, ele vai ter uma outra dimensão do que é o número racional. Ele não vai ver como uma relação entre dois números. Ele não vê só A sobre B. Ele vai ver que aquilo que está embaixo do traço tem um significado, que é em quantas vezes foi dividido. Em quantas vezes o pedaço foi dividido, a corda foi dividida. E aquilo que está em cima significa quantos pedacinhos eu peguei.
E vejam que no primeiro momento não existia um numerador. Só depois de um certo tempo é que, de tanto juntar um terço mais um terço, eles começaram a escrever 2 vezes a nuvenzinha e o 3 embaixo, né? E os tracinhos embaixo. E aí isso virou, né? Depois 2 terços, né? Por simplificação de escrita. E aí, mais uma vez, né? A limitação, aquilo que move a humanidade, né? Eu costumo brincar disso. O que move a humanidade? É a necessidade, mas tem uma coisa mais poderosa ainda. A preguiça. A preguiça é um bicho desgraçado. Então, a preguiça de ficar 1/3 mais 1/3, 1/4 mais 1/4, 2 vezes 1/3, 2 vezes 1/4, ou 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes 5, né? Tudo isso é resultado da preguiça, né? Não, é brincadeira, mas tem um pouco de verdade aí, porque é como é que nós simplificamos a linguagem, e nós simplificamos exatamente para facilitar, perder menos energia. A gente está sempre querendo perder um pouco menos de energia, tá? Então, aqui vocês viram quantas vezes coube no pedacinho, né? Na outra subdivisão, coube 2, né? Então, eu posso, como representar essa medida? Então, parte da unidade dividida em 3, a unidade, e aqui, esse pedacinho foi dividido em 2. Então, como representar a medida dessa lateral do terreno? Tá? Então, aí vocês teriam que fazer essa representação, tá? Tudo direitinho, para ver depois como é que eu posso, por exemplo, vou ver anteriormente aqui. Então, quantas cordas tinha dado? Tinha dado 4 cordas. E depois tinha dado mais a corda dividida em 3. O que eu teria que fazer? Pegar essa corda que foi dividida em 3 e subdividir ela. Quantos pedaços da corda que foi dividida em 3 teria dado? 4, né? 4 vezes 1/3, na verdade, cada... 4 vezes... Não, aqui cada uma delas dá 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Ok? Então, aí dá mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Ok? Você está entendendo? Entendeu? Então dá 13 terços. Tá? 13 terços. Porque cada uma delas dá 3. Ok? Cada uma delas dá 3. Como tem 4 desses pedaços aqui, então é 1/3, mais 1/3, mais 1/3, depois 1/3, mais 1/3, mais 1/3, depois 1/3, mais 1/3, 4 vezes. Tá ok? Então dá 4 inteiros e mais 1/3. 4 inteiros e mais 1/3 são 13 terços. Ok? Ó, com isso, só com isso, eu posso discutir o que é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. E eu posso discutir o que é um número misto. 4 inteiros mais 1/3. Ou seja, 4 inteiros e 1/3. Aí vocês aprenderam. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Então dá 13 terços. Mas por que deu? Por causa disso aqui, que eu fui dividindo a unidade até chegar nisso. Deu para entender? É mais difícil assim, se eu tivesse com a lousa aqui, eu ia fazer. Mas é isso. Aí eu dou a outra situação. Essa aqui é para ir para o outro nível do conceito. Leiam comigo, para ver que conceito a gente vai formar agora.
avisou para a corda das mil que o Nupapiro deverá pagar também um imposto correspondente a outro terreno que lhe foi arrendado, situado na outra margem do rio. Informou também que a medida da lateral deste terreno corresponde a 7 cordas e mais um dos 5 pedaços iguais em que foi dividida a corda. Então, 7 e mais um pedaço da corda que foi dividida em 5. Ok? Guarda isso na cabeça. Sugira para a corda das mil um modo de obter um pedaço da corda que possibilite resolver o problema colocado pelo faraó para medir os 2 terrenos de Urupapiro. Faça uma representação na solução. Então eu vou simplificar isso para vocês. Lembra que na primeira ele tinha dividido a corda em 3, tinha dado terços, um terço, né? Terços. E agora deu o que? Quintos. A corda foi dividida em 5. Ele tem que arranjar uma corda que seja comum para dividir os 2 terrenos. Para medir os 2 terrenos. Então essa corda, para medir os 2 terrenos, o que vai ter que ser? É o mínimo múltiplo comum, né? Porque basta vocês fazerem assim, ou seja, tem que ter um denominador que agora caiba nas 2 cordas. Qual é o denominador que cabe nas 2 cordas? Qual é a cordinha que vai caber nas 2 cordas? Tem uma matemática aqui. Então, seria a corda dividida em 15 pedacinhos, ou seja, aquele 1/15 que agora vai poder dividir tanto o primeiro terreno quanto o segundo terreno. Então, com isso, é possível discutir por que eu reduzo ao mesmo denominador. Então, por que eu reduzo ao mesmo denominador? Porque eu preciso daquilo que tem o mesmo nome, daquilo que tem a mesma qualidade para medir os 2 terrenos. Então é daí que apareceu todos esses conceitos de fração que vocês usam, que nós usamos, que vocês dão na escola, sem ter a compreensão teórica do que é o conceito. Um aluno de vocês lá de Tubarão fez um trabalho baseado nesse problema desencadeador, um trabalho de mestrado, e foi baseado nesse problema desencadeador, né? Discutindo cordas mil. Só que lá ele vai fazer uma discussão do ponto de vista davidoviano, ficou muito interessante, depois pede para a Josélia. Ficou muito interessante porque aí ele vai mostrando todo o desenvolvimento da representação gráfica mesmo do problema. Ficou muito bom. Mas foi a partir desse problema. Tá? Entenderam isso, gente? Então, aí como é que é a história do conceito. Vocês viram de onde eu parti? Eu parti dali, ó. Não vou lá não. Vai me atrasar demais. Eu parti da história. Atenção. Então eu parti da história lá do faraó. Depois criei um problema, que é um problema desencadeador da aprendizagem, que foi esse problema que nós viemos discutindo aqui. Aprendizagem de quê? Do conceito de número racional, de como é que ele vai se formando. E com uma aula como essa, se você tem uma turma que está organizada para isso, provavelmente você vai explorando, você discute o conceito de número racional, para ele entender o que é numerador, o que é denominador, o que é número misto, o que é fração própria, o que é fração imprópria, tá?
Como é que eu somo fração com denominadores diferentes, que foi o que a gente acabou de ver. Uma delas era 1/3, a outra era 1/5, como é que eu somo essas duas frações, tá? Então tudo isso a partir do conceito, do cerne do conceito, né? Daquilo que é o núcleo do conceito, né? Que é a medida, ok? Bom, para a nossa reflexão, quais conhecimentos foram preponderantes para a formulação da proposta da atividade de ensino? Aí eu quero que vocês, mesmo que vocês cochichem um pouquinho, depois eu acalmo vocês, mas pensem um pouco nisso. Que conhecimento foi necessário para propor a atividade? 2 minutinhos, enquanto eu tomo água. Alguém quer responder? Ó, tá aqui, ó, o microfone. Vamos, gente, me ajudem aí, eu preciso descansar aqui. Vamos! Vamos lá, quem é que se arrisca? Que conhecimentos foram necessários para formular essa atividade, para chegar a executar? O que vocês acham? Tem conhecimento de geometria, né, espaço, conhecimento de história também um pouco. Vamos lá, quem mais? Fala aqui no microfone, fala pra mim. Lógico matemático. O que mais? Pode falar, né? Pode ver. E ele falou também, eu imaginei que fosse. Mais algum? Lá, não? Luciano, quer arriscar a história? Política também. Ah, tá. Falei. Política? O que foi que você falou? Política? Política? Ele é da área de humanas, então ele puxou alguma sorte. Política. Ah, ok. Mais alguém, gente? O que mais? Sério tudo? Esgotou. Medida de terreno. Como? Medida. Medida. É. Ok. Mais alguém? Tá Surgiu bom. mais alguma? Geografia, né? Claro que ele tem que ter noção da região. Ok. Vários. Não vou disciplinar, com certeza. Tá bom. Não, a ideia era de realmente nesse levantamento vocês irem percebendo a complexidade que é um conceito. Como é que ele aparece? É claro que ele aparece num determinado momento histórico, e aí entra a história mesmo, né? E entra a questão que é política mesmo, né? Porque quem que determinou que tinha que ter um rei, que detinha as terras, e que ele que tinha que gerir, né, todo o processo de propriedade. Né? Tem a questão geográfica, ou seja, aquela região geograficamente era menos favorecida em termos climáticos, né? Precisava se aproveitar o máximo possível o movimento de cheia, né, do Rio Nilo, né? E a sistematização que foi feita aqui, é o que a menina falou lá atrás, é um movimento lógico. Ou seja, como é que o histórico e o lógico vão caminhando? O histórico e o lógico vão se desenvolvendo para e passo, tá? Então, criou-se o conceito de medida, porque na medida implicava em você ter um instrumento de comparação, né? E esse instrumento de comparação que foi num determinado momento vinculado às dimensões do rei, então o tamanho do braço, né, o tamanho do pé. Então vocês já viram esses tipos de medidas
que eram usadas, e num determinado momento foi necessário padronizar isso. Só que essa história rolou. Sabe quando foi? Quando foram padronizadas as medidas? Na Revolução Francesa. Entra de novo a política aí, né? Na Revolução Francesa. Por quê? Porque mudou uma determinada forma de conceber a divisão dos bens produzidos pela humanidade, a tal da igualdade, fraternidade e liberdade. Quando aparece isso, então, precisamos então criar uma medida que não seja mais vinculada só ao tamanho do rei, só às dimensões do rei. Ela tem que ser agora algo independente disso. E aí criou-se os padrões de medida, que levou séculos ainda para ser aceito por todos os povos. Em 1998, não sei qual mês, mas se alguém tiver essa curiosidade, vai ver um artigo que saiu na Veja, chamado Conta de Maluco. Eu lembro que eu peguei isso aí como professor, eu fui ver isso, né? E a conta foi o seguinte: os caras tinham que mandar um foguete, um aparelho espacial aí. Os americanos abasteceram um computador com o sistema de numeração decimal e os ingleses abasteceram com o sistema inglês, que é de jardas, de polegadas. E deu um titio no computador, deu um problema e eles perderam milhões com isso aí, simplesmente porque não tinham chegado a um acordo de como usar as medidas. Então é isso, é um exemplo de como um conceito só, nós temos uma complexidade enorme, né, para poder compreendê-lo, para poder nos apropriar dele. Aí vocês devem estar dizendo: puxa, e agora? O que eu vou fazer? Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, estudando. E nós nunca vamos parar de conhecer o nosso objeto. Então, agora já se está criando uma nova forma de medir a massa. Que a massa era aquele cilindro que ficava lá no museu, acho que é o Museu do Louvre, não sei onde é que está, que é equivalente à massa de 1 litro. Então tem todas as definições de 1 litro d'água, que tem o mesmo valor específico, está lá. Só que agora eles têm que fazer isso a partir de uma nova constante, que é uma constante Planck. Ou seja, estão usando as unidades atômicas agora, não vão mais usar a unidade física. Então, só para vocês verem, e isso é só para cada vez mais você ter o controle de modo a considerar o mais justo possível. Ora, você imagina o que é a terra lá no Amazonas, quando o sujeito vai comprar no Amazonas, quando ele vai comprar terra, quando estava fazendo a Transamazônica, eles mediam só a frente do terreno, o fundo não media, porque não dava para saber quanto que ia até lá. Agora você imagina o Itaú e o Bradesco querendo montar uma loja, montar um banco na Avenida Paulista, um do lado do outro, e um resolve pegar meio palmo de terra do outro. O que vai acontecer? Precisa chamar um bom medidor de terra, precisa chamar um bom cordas mil para poder fazer essa medida. Então, mais uma vez, entra aí a questão da propriedade e como isso vai se complexificando e cada vez mais imprimindo novas necessidades. Então isso foi para eu falar para vocês de um problema desencadeador que dá daí para você discutir o que é o conhecimento teórico. O conhecimento teórico implica
nesses vários nexos conceituais que constituem o conceito. Porque quando você ensina a criança o conceito de medir fração medindo a pizza, dá para a gente discutir tudo isso que a gente viu aqui? Não dá. Porque ali tem um elemento só, que é o elemento empírico. Quando eu vou discutir medindo a barra de chocolate, também não dá, porque ali é só o elemento empírico, é só a visualização. Não tem o elemento teórico, são esses vários nexos que me permitem compreender a relação entre a unidade e a parte. Entenderam isso? Isso é fundamental. Não só para esse conceito, mas para todos os outros. Ok? Bom, então, nosso ponto de partida é uma concepção sobre o modo de apropriação do conceito. Então, é na atividade coletiva que os sujeitos se apropriam de significados culturais e criam sentido pessoal sobre o que realizam. Então, na hora que o Cordas Mil tem que comunicar para o faraó qual é a quantidade de terreno, essa necessidade é que vai fazer com que haja a formação do conceito. E assim, são todos os conceitos que nós temos. Nada caiu do céu. Nada. Só o raio que cai do céu. E esse mesmo tem interpretações que são muito interessantes. Vou contar isso para vocês. Lá no Piauí, tem algum piauiense aqui? Não? Ninguém piauiense. Eu só sei que tem pernambucano. Mas vamos ver se lá no Pernambuco também é assim. Como é que é teu nome? José, viu, José? Vamos ver se isso também acontece lá em Pernambuco. Porque lá no Piauí, quando a gente fala de raio, nós chamamos de curisco. Então, curisco. Então a gente diz, caiu um curisco. Caiu um curisco. O que é um curisco? O curisco lá para nós é uma machadinha que cai do céu quando relampeja. Cai, racha aquela árvore e se aprofunda na terra 7 metros. Todo ano ela sobe 1 metro. Se você vai com 7 anos, você vai achar a machadinha ali. Esse é o curisco. Eu contei isso um dia numa sala de aula e tinha um piauiense, mas é verdade, professor, é isso mesmo. Agora, nós podemos duvidar dessa concepção? Não. Nem posso rir disso. Porque tem aí o elemento da empiria, que o sujeito generaliza. Ora, que pode rachar uma árvore? Só algo muito duro, um machadinho. Se ele cai e eu não acho, é porque ele se aprofundou na terra. E se ele existe, veio o número cabalístico, 7. No 7º ano ele deve aparecer. Se o Benjamin Franklin tivesse acreditado nisso, muito provavelmente nós não existiríamos nesses prédios que tem por aí hoje. Porque foi a concepção teórica do raio que permitiu fazer o para-raio. Então, aí é onde está a diferença do empírico para o teórico. Outro exemplo. É claro que eu só posso desenvolver os legumes, as fruteiras, tudo, se existem 3 elementos básicos: o sol, a terra e a água. Ok?
Não é verdade? Se nós não tivéssemos uma concepção teórica de como é que a planta se desenvolve, não teríamos as verduras hidropônicas. Então, as verduras hidropônicas só puderam ser criadas a partir do momento em que eu teoricamente consegui compreender como é que a planta se desenvolve. Ok? Então, isso é que é como é que eu vou tendo cada vez mais o conhecimento teórico dos conceitos com os quais eu lido. Então, a significação, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, compreende a criação e o emprego dos signos existentes na epilatividade prática, configurando-se como uma generalização da realidade que se materializa pela linguagem em todas as suas formas de manifestação. Eu falei para vocês isso hoje de manhã. Tá? Então, a significação de fração que nós acabamos de ver foi isso. A significação de raio foi o que eu acabei de falar para vocês. Deu para entender isso aqui? O que é a significação? Então, ela guarda em si a experiência social da humanidade. Fração guarda em si a experiência social da humanidade. Se eu fosse continuar a falar disso aqui, é bonito para o falar dessas coisas, né? Pois, se a gente fosse falar um pouco dos números decimais, como é que deve ter aparecido os números decimais? Nossa, foi uma beleza a criação dos números decimais, né? Mas deixa para lá. Tem um campo de possibilidade no qual a experiência social da humanidade se torna a experiência de um sujeito. Como é que a experiência social da humanidade se torna a experiência de um sujeito? Isso aqui é muito importante. Quando se apropria do conceito. Se não se apropria, ele é papagaio, né? Ele é só um papagaio. E perde essa capacidade de resolver problema de uma maneira geral, porque o conceito que ele sabe é só particular. Se toda medida que ele vai fazer, ele não generaliza, ele só repete, só vai fazendo, né? Ele não tem essa possibilidade de... Quantas guarda-roupa algumas pessoas não compram e quando chega em casa não consegue botar dentro de casa, não é verdade? Compra lá na loja, o Magazine Luiza diz que está em oferta, é uma beleza. Aí você chega em casa, não dá certo. Esqueceu do conceito de medida. Mas é verdade, gente, isso é verdade. Acontece até com as maiores famílias de Londres. Bom, vale. Sim, foi não. Sim. Sim. Isso são os dois, é o movimento. Porque se não fosse assim, nós não teríamos desenvolvimento do conhecimento. Tá? Às vezes é um sujeito genial mesmo, né? E não precisa ser genial, é a prática dele que leva à generalização. Aí vem um sujeito e organiza isso do ponto de vista lógico. Na hora que ele organiza do ponto de vista lógico, pode ser socializado. Então, quando o Newton, já me disseram, um aluno meu de física me disse que eu fiquei muito frustrado, né?
porque eu sempre dava esse exemplo, quando Newton escreveu F igual a MA, né? Aí um cara da física me disse, não, professor, o Newton não escreveu F igual a MA, foi num grupo, em um determinado momento, formalizou, né? Mas ele viu a relação força, massa e aceleração. Ele viu a relação, ele percebeu. Aí teve uma formulação lógica que escreve F igual a MA. Ora, na hora que formula logicamente essa lei, se faz uma revolução. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi feita a partir da formulação das leis de Newton. Desenvolvimento da máquina a vapor, desenvolvimento dos teares, desenvolvimento da indústria, né, na Revolução Industrial, foi toda a partir do desenvolvimento do conhecimento da mecânica. A mecânica naquele momento foi muito importante. Assim como nós depois tivemos outro momento do Einstein, né? O Einstein, quando formula, né, a teoria da relatividade, faz uma revolução, e agora nós estamos vivendo uma outra, né? E nós estamos vendo o resultado dela aí, ok? Então, é isso mesmo que o José falou, né? Nós temos esse movimento aí do sujeito e da sociedade, né? Mas só pode existir, e aí é que eu acho que é importante, viu? Só pode existir a revolução, as leis de Newton, porque as situações objetivas estavam criadas. Porque aquele momento histórico exigia que um determinado cara fizesse uma síntese, senão não teria sido feito. E aí F igual a MA vale tanto em Londres quanto em Teresina, Piauí. E é isso que é a genialidade, isso que é a coisa importante da formulação teórica, porque ela me permite então que a experiência social da humanidade se torne a experiência de um sujeito. Entenderam isso? Isso é o conceito. Bom, e aí vamos ver como é que a escola tem que dar conta disso. Então, a comunidade educativa é o lugar da produção e apropriação de significados constitutivos de sentido das ações dos sujeitos que realizam a atividade pedagógica. É por isso que hoje, quando eu ouvi aqui na mesa que as escolas estão tendo mais tempo para poder fazer as suas atividades, para poder refletir, né, sobre o seu trabalho, aqui está um elemento importante, porque não existe em nenhuma profissão essa possibilidade do sujeito se desenvolver se não for realmente num processo de interação. Isso precisa tempo. Isso precisa um espaço onde as pessoas possam conversar. E conversar nesse bom sentido, né? No sentido da direcionalidade a um fim. Da direção à satisfação de uma necessidade, que no caso é fazer com que os nossos alunos aprendam. Bom, então, no caso da formação do professor de matemática, que é a minha área, né, como eu vim falando para vocês, exige uma aprendizagem sobre a docência. E essa aprendizagem implica na necessidade de criar e desenvolver atividades de ensino de forma colaborativa. Porque cada vez mais nós estamos vendo os cursos apostilados. E os cursos apostilados, eles são muito interessantes quando nós levamos as últimas consequências
a máxima do nosso desenvolvimento que eu acabei de falar, que é a preguiça. Certo? Então, quando eu acho que eu não preciso mais me cansar com nada, então a apostila ela resolve bastante, né? Porque está ali tudo mastigadinho, né? Mas tem um elemento aí que é desumanizador. É desumanizador porque o sujeito perde essa sua capacidade de reflexão e de pensar sobre o conceito com o qual ele está ensinando. Então isso não é brincadeira, isso não é brincadeira, isso é muito relevante, é muito importante. Tá? Então eu preciso, de algum modo, nas escolas, nos espaços de ensino, pensar nisso. Às vezes é um probleminha simples que eu tenho que dar para o meu aluno, mas esse probleminha simples, se eu faço isso de modo a fazer com que haja realmente um processo de compreensão do conceito, tá bom. Então vocês imaginam montar um álbum de figurinha. Montar um álbum de figurinha pode ser uma coisa muito simples. E você pode fazer isso, criar isso na escola. E a quantidade de conceito que você desenvolve montando um álbum de figurinha não está no gibi. Para criança pré-escolar, por exemplo. Criança do primeiro ano, do segundo ano, né? Pode ser as habilidades que vão precisar para colar as figurinhas, ou eles mesmos pintarem as figurinhas, desenharem as figurinhas, criarem o álbum, né? Então a quantidade de conhecimento que pode estar presente aí, a contagem, colocar em linhas e colunas, a adição, então, tem um monte de coisa que dá para fazer aí. Então às vezes um problema simples, você pode estar dando a possibilidade da criança generalizar os conceitos que está aprendendo. Então isso precisa aparecer nas atividades que nós fazemos nas escolas. Então, uma pré-síntese aqui ainda é que a atividade educativa ela tem uma mediação, né? Que no caso, depois nós vamos dizer aí que é a atividade orientadora de ensino. Então, eu tenho uma atividade de ensino que é organizada pelo professor. Tá? A atividade de ensino tem um conceito, tem um significado social e tem um sentido pessoal do professor, que é o seu motivo. Então, fração tem um conceito, tem um significado social e aqui tem um sentido pessoal do professor, que é como é que eu vou fazer isso? De que jeito eu vou fazer de modo que meu aluno se aproprie disso? E para o aluno também tem um conceito, tem um significado social que ele atribui a isso e tem um sentido pessoal do aluno. Vocês devem certamente ter lido em algum momento um livro da Terezinha Carré, que é dos anos 70, 80, não sei, acho que é 80 já. Chama Na Vida 10, na Escola 0. É 80, né? Nos anos 80. E aí tem um colega meu que diz assim, que para Carré foi na Escola 10, na Vida 0, né? Porque e até desse tipo de coisa que a gente tem que ver, porque ela foi mostrando como é que as crianças sabiam dar troco, como é que elas faziam as operações e sem ter passado pela escola, né? Então tinha um sentido pessoal para aquelas crianças ali que trabalhavam no farol, a utilização de fazer as coisas, só que eles nunca saíam daquele nível, porque a escola não sabia aproveitar isso. A Carré discute isso, né? Esse meu colega não foi muito justo com ela, mas ela fala disso no livro também, né? Então tem uma mediação, tem uma ação, instrumentos e operações e que me leva a conhecimento de qualidade nova, e eu estou sempre insistindo nesse caminho tortuoso. Então, de novo, aqui, como eu dei o exemplo para vocês,
implica nesse movimento, né? Nessa forma, né, como o sujeito vai compreendendo a atividade de ensino. Tá? Então, a atividade de aprendizagem tem esses elementos que são da maior relevância, segundo Rubitsov. Rubitsov foi um dos também desenvolvedores, né, da atividade. Ele foi aluno do Davidov e hoje ele ainda é vivo. Hoje ele é presidente da Academia, né, de Psicologia lá na Rússia. Então ele que mais tratou dessa questão do conhecimento teórico depois do Davidov, né? Então ele diz o seguinte: destaque para a importância da atividade coletiva, a repartição das ações e operações iniciais de cada dos sujeitos, troca de modo de ação, compreensão mútua, comunicação, planejamento das ações individuais e reflexão. Então, comunicação e repartição de ações com vista à solução coletiva de um problema comum. Então, aquele exemplo do Cordas 1000 faz isso, né? Quando aquilo, do jeito que eu falei para vocês, isso não fica claro, né? Mas na hora que você faz isso na sala de aula, vão aparecendo os palpites. Ah, isso é assim, é assado. Vão aparecendo vários palpites até que se chega a uma solução coletiva. Então é esse movimento que acontece numa atividade de aprendizagem, quando está tendo uma atividade de aprendizagem. Porque senão, se nós colocamos a criança só numa situação em que ela só recebe, né, a tal da educação bancária, né, que o Paulo Freire tanto nos chamou a atenção, né, ela não permite esse movimento que está colocado aqui. Se ainda tiver tempo, eu vou mostrar uma outra situação para vocês. Então, aí nós pegamos isso para desenvolver o que nós chamamos de atividade orientadora de ensino. Então, na atividade orientadora de ensino, eu sei que aí atrás não está dando para vocês lerem, né? Está dando? Porque é muito longe. Bom, é porque velhinho não consegue mais ler dessa distância. Vocês são jovens. Então, fundamentos e os pressupostos da teoria da atividade, aquelas que a gente veio falando para vocês, lá na primeira parte, hoje de manhã. E, portanto, tem como elementos necessidade, motivo, ações ligadas aos objetivos, operações e condições. Nós falamos isso hoje de manhã. Eu sei que eu estou falando de muito conceito para vocês e que é muito difícil ficar na cabeça, mas nossa vida continua. Vamos ver se a gente continua aprofundando isso. Tem os livros que depois a Márcia pode, de algum modo, pegar e discutir um pouco mais isso aí. Os sujeitos são os professores e os alunos na atividade de ensino. Pressupõe a existência de um problema desencadeador da aprendizagem. No caso da medida, ali do faraó. Permite a interação entre os sujeitos enquanto solucionam a situação problema coletiva, mediado pelo conteúdo e atribuindo sentido às suas ações enquanto se apropriam do significado da experiência da humanidade. Ou seja, o sujeito que está aprendendo o conceito ali, ele está se apropriando de algo que até aquele momento foi produzido pela humanidade. É por isso que quando o aluno pergunta para que serve esse conceito, ele pode ter razão, porque ele não tem consciência do quanto a humanidade penou para chegar àquilo. Na minha época, a gente
na marra tinha que compreender isso. Ó, se você não estudar, você vai para a roça e vai continuar na roça, né? Hoje a gente vai para a roça por hobby, né? Vai para a roça por hobby, né? Mas quando era por obrigação era duro, gente. Era muito duro, tá? Mas é preciso ter uma compreensão da importância do conceito pelo sentido humano. Eu estou aqui porque certamente teve muita gente que contribuiu para que eu permanecesse vivo até agora, para que eu fosse gente, para que eu tivesse um certo nível de compreensão do que eu sou. E as nossas crianças não têm essa compreensão, porque falta aí outros conceitos que nós tivemos que estudar, que é o conceito de atividade principal. O conceito de atividade do jogo, da atividade de estudo e do trabalho. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, a atividade principal nossa é o trabalho. E é por isso que nós precisamos conhecer a nossa atividade e consciência dela. O adolescente hoje, ele não vivencia mais aquilo que é a sua atividade principal. Por isso que ele entra em crise. Segundo Leontiev, a crise é decorrente disso. Porque o sujeito está pronto do ponto de vista físico e psicológico, mas a sociedade não dá resposta para ele. Aquele índio que estava se preparando para ser adulto, naquela imagem que eu mostrei para vocês, tinha uma resposta social naquele momento para ele. Ele estava se inserindo na sua comunidade, coisa que hoje o adolescente vai até 30, 32 anos. Eu tenho um adolescente em casa com 30 anos, né? E está vivendo uma crise da adolescência. É verdade, eu não estou brincando. Eu sofro com isso. Mas é verdade, né? Por quê? Porque a sociedade, do jeito que ela está, ela não consegue dar resposta a isso. E aí o sujeito entra em crise, e aí entra em crise toda uma geração, né? Que está passando por aí. Bom, permite a interação entre sujeitos, enquanto solucionar, aqui já falei, está sempre sujeito a transformações, à medida em que necessidades, motivos e objetivos se alteram. Os objetivos podem se alterar numa atividade? Sim. Sim. Vocês já devem ter acontecido, né? E aqui, certamente com vocês aconteceu, com alguns de vocês, que queria ser engenheiro, queria ser médico, né? E, sei lá, de algum jeito, esse era o seu objetivo. Mas, num determinado momento, alguma inflexão na vida o levou a ser professor. Então, aquilo que era a sua atividade antes deixou de ser. Porque as suas ações agora, elas estão movidas por um outro objetivo. Então, a atividade agora é outra. Então, tem esse movimento. E é por isso que aparecem novas atividades. As novas atividades aparecem porque mudam os motivos. Ok? Bom, então, é elemento de formação do aluno e também do professor. Considera o movimento lógico histórico, que foi o que a gente viu ainda agora no exemplo, do conceito, e mobiliza para a formação do pensamento teórico. Conseguiram ver isso na atividade que fizemos? Que eu falei para vocês. Pensem um pouquinho. Desde cima. Ok? Bom. Alguma pergunta?
Depois ele me conta a piada. Ah, legal. Bom, então, a atividade de ensino, seguindo esses pressupostos, né, da atividade orientadora, nós temos que identificar esses elementos: sujeito, professor e aluno também, né? Aqui, quando eu falei lá atrás, eu coloquei os dois na mesma dimensão, porque um impacta o outro. Aqui é só do ponto de vista didático, tá? Conteúdo são os conhecimentos teóricos. Necessidade, humanização dos sujeitos envolvidos no processo educativo, que é a promoção de aprendizagens. Motivo, a organização do ensino. Objeto, transformação dos conhecimentos teóricos de modo que o sujeito envolvido no processo de ensino e aprendizagem possa apropriar-se dele. Como é que eu vou fazer com que o sujeito se aproprie daquele conhecimento? O objetivo é ensinar. As ações, definição dos procedimentos teóricos metodológicos, de como trabalhar com os conhecimentos teóricos. E as operações, utilização dos recursos metodológicos que auxiliarão no ensino. Ok? Deu para perceber como é que a gente vem tratando isso? Então, o que eu quero, minha grande satisfação hoje é cumprir com aquelas questões iniciais que eu coloquei lá no comecinho. A teoria pode iluminar a prática? Então, o que eu venho fazendo para vocês é trazendo os elementos teóricos agora para a nossa prática, dando exemplo de como é que isso pode contribuir para a compreensão da nossa atividade pedagógica. Tá? Deu para entender isso aqui? Tudo bem? Bom, e aí chegamos no esquema geral. Isso aqui é eu acho que é o ápice, vamos dizer assim, de uma elaboração teórica sobre a atividade. Uma aluna minha de Maringá, do doutorado, fez essa síntese aqui da atividade orientadora de ensino. Pensem nela um pouquinho. Eu vou dar 2 minutos para vocês lerem e verem esses dois lados aí, como é que eles se complementam. Porque ele é uma síntese muito importante. Ok. Esse tempo foi para vocês poderem fazer essa leitura e perceber a ligação que existe em cada um deles. Tá? Então, a atividade orientadora de ensino, essa que a gente acabou de mostrar para vocês.
é uma atividade de ensino, ou seja, é a atividade do professor. O professor está em atividade. Atividade no sentido de trabalho, aquele que a gente falou no conceito hoje de manhã. Então, o professor ensina, ele faz a organização do ensino, tem a definição dos procedimentos de como trabalhar com conhecimento teórico e utiliza dos recursos metodológicos que auxiliarão o ensino. Esse é o movimento do ensino. Aqui eu tenho o movimento da aprendizagem. O aluno aprende, assimila conhecimentos teóricos, se apropria, né? Faz resolução dos problemas de aprendizagem e utilização dos recursos metodológicos que auxiliarão na aprendizagem. Vamos destrinchar cada uma dessas coisas. E aqui, quem que faz a mediação? É a atividade, por meio do conteúdo que tem aí o conhecimento teórico, os conhecimentos teóricos, os conceitos. Os dois são sujeitos na atividade, esse sujeito na atividade de ensino, esse sujeito na atividade de aprendizagem. Quando, essa pergunta é importante, quando a atividade é feita com alegria, quando os dois estão em atividade, certo? Ou seja, é necessário que o professor e o aluno estejam em atividade. Acho que hoje a Márcia estava falando de um professor que descobriu que estava fazendo um trabalho que era mesmo, Márcia? Isso, então ele estava fazendo uma espécie de cantos, né, de atividades onde as crianças estavam fazendo atividades desmistificadas e interagindo. E ele disse, puxa, pela primeira vez as crianças não pediram para ir para o banheiro, né? Ou seja, as crianças estavam em atividade com o professor, né? Tem uma necessidade que é ensinar, e aqui tem uma necessidade que é a necessidade de aprender. A criança, na primeira e na segunda série, na pré-escola, eles têm uma necessidade de aprender. E eles entram em atividade porque o jogo já não dá mais conta, só o jogo, a situação, o jogo no sentido vigotskiano, não dá mais conta dele entender a realidade. Quando ele brinca de motorista lá na idade do jogo, né, ele está compreendendo que existe uma profissão, um sujeito que dirige carro, que tem um motorista de ônibus. Ele está compreendendo isso. Mas, num determinado momento, ele quer saber por que o copo fica suado quando eu ponho água gelada nele. Aí a necessidade do conhecimento teórico. E aí, se ele entra no movimento de compreender por que o copo está suado, ele entra na atividade de estudo. Ele vai no Google dizer por que o copo fica suado quando... Será que tem essa resposta aí? Eu queria até ver. Por que o copo fica suado quando eu ponho gelo dentro dele? Queria ver se o Google responde isso aí. Então, quando o sujeito começa a fazer essas perguntas, ele se mobiliza para aprender. Vai ter a assimilação dos conhecimentos teóricos, né? Como é que isso funciona. Ou seja, ele está resolvendo um problema. Entenderam isso?
Isso é um processo de entender o que é o problema, de compreensão do problema. Implica, então, na utilização dos recursos metodológicos para auxiliar nessa aprendizagem. Qual foi o recurso que eu falei agorinha para vocês? Vai no Google. Isso é um recurso. Quando não tinha isso, o que o sujeito tinha que fazer? Perguntava para o adulto, perguntava para o professor, ia na biblioteca. Isso é um recurso metodológico. Ok? E nós também utilizamos de outros recursos que não eram mais, que não são mais só aqueles que nós fazíamos como antigamente. E aí, fecha-se o ciclo. Quando eu faço tudo isso, eu avalio e de novo faço esse percurso da atividade de ensino. Então eu tenho uma atividade de ensino que vocês já devem ter, alguém de vocês já deve ter visto, que é uma carta, chama Carta Caetité, que é uma carta que eu mando para uma determinada comunidade para que eles decifrem como é o sistema de numeração da comunidade que eu cheguei lá e vi aquela escrita. E aí eu mando para os meus alunos. No começo, eu mandava para eles, eles tinham que responder isso por escrito. E mandavam como se fosse correio. Hoje, eles já mandam isso por e-mail, a resposta. Por quê? Porque a tecnologia se desenvolveu de modo que hoje é possível eles fazerem isso. E teve um aluno que bolou um modo no computador de decifrar o sistema de numeração que eu tinha mandado para eles. Isso aí, que coisa mais fantástica. Uma coisa belíssima. Tá bom? Então é esse movimento que vai acontecer no processo nosso de aprendizagem. E com isso a gente fecha essa primeira parte aqui, né? E vamos... Acho que podemos ir para o café, Marcelo? Tá?